Domingo passado, nós começamos uma série nova, que é Ame o Seu Próximo. E o Fernando falou sobre esse tema, e é sobre ele que nós vamos conversar nos próximos domingos aí desse mês. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei dos profetas. Mateus 7, versículo 12. Como que você gostaria de ser tratado? No seu dia a dia, quando você acorda, você sai da sua casa, você pega o trânsito, você vai trabalhar, você vai para a sua escola, você chega no seu serviço, você encontra com pessoas no seu caminho. Como você gostaria de ser tratado? O que você espera dessas pessoas? Qual tipo de atitude você espera delas? O que você espera receber dessas pessoas desde o momento que você acorda? Obrigado. Jesus tem uma regra que é muito clara no relacionamento de uns para com os outros. Trate as pessoas exatamente como você gostaria de ser tratado. Trate as pessoas com o cuidado e o respeito que você gostaria de receber delas. Em todas as situações. E essa é uma regra de ouro de Jesus, no relacionamento com o próximo. Mas o que é respeitar? Respeitar é ter alta consideração, não importa com quem. Respeitar é valorizar as pessoas, não importa quem seja. Se eu quero ser respeitado, eu preciso primeiro respeitar. E se eu quero receber o respeito das pessoas, a minha primeira missão, como cristão, é praticar o respeito. E é engraçado, eu tenho um Fusca, eu e meu Fusca, né? Eu tenho um Fusca 77, e eu fico impressionado. Às vezes eu vou para Belo Horizonte, eu vou trabalhar nesse carro. O tanto de fechada que eu recebo no trajeto. Quando eu vou com outro carro, é normal, eu vou sem problema nenhum. Mas quando eu vou com esse Fusca, eu não sei se as pessoas menosprezam pela potência ou pela idade do carro, mas, gente, é incrível. Outro dia, em frente a Florença, um caminhão passou por mim e entrou na minha frente. E eu levei meu carro para fazer uma revisão de suspensão, o rapaz mexeu na buzina e a buzina não funciona como deveria. Então ela está bem baixinha, ela está lá, mas... E eu tive que subir no passeio, eu parei em frente a um açougue com as 4 rodas em cima do passeio, porque eu levei uma fechada. Eu fico... E é até bom, porque eu exerço, eu tenho um tempo para eu praticar minha paciência, né? E eu fico impressionado como que as pessoas não respeitam as outras. E assim eu vou para Belo Horizonte e volto tomando fechada, e carro passando, e me cortando, e me fechando, e corta para a direita, corta para a esquerda, e eu sempre freando ali, porque na hora que precisa também não para, né, gente? Então, tem que andar com muita cautela. Mas é bom que quando eu estou com outro carro e eu aprendo a respeitar também as pessoas que estão de Fusca no meio do caminho. E na semana passada a gente falou sobre amar o próximo. E uma das primeiras regras de quem ama o próximo é o respeito. E o nosso tema hoje é esse. Respeite o seu próximo. Mas tem uma pergunta que é a pergunta de $1 milhão.
que é como você respeita, ou como você mostra respeito para as pessoas. Como ter a pessoa uma alta consideração e tratá-la como tal. Na nossa cultura hoje, é muito comum a gente ver pessoas falando de você ser super qualificado, você adquirir as coisas, você conquistar, você se colocar no mercado. E muitas vezes as pessoas deixam de lado o respeito e passam por cima das outras. E isso o respeito a gente tem que ser ensinado. Ninguém nasce respeitando. Basta ver as crianças não têm noção de respeito até que você ensine. Elas estão na escolinha, elas vão brigar com um amiguinho, elas vão pegar o brinquedo do outro, elas vão furar fila, elas acham que tudo é delas. Então o respeito ele é ensinado. E nós precisamos aprender a respeitar. Agora, como que eu vou fazer isso? Tem alguns pontos que nós vamos falar hoje. E o primeiro dele é esse: considerar a todos a imagem de Deus. A grande chave para nós aprendermos a respeitar as pessoas, a respeitar o nosso próximo, é enxergarmos uns aos outros assim como Deus nos enxerga. A partir do momento que você teve o seu encontro com Cristo, nós tivemos a nossa cosmovisão transformada, e agora nós já não olhamos para o nosso próximo, nós não olhamos mais o mundo com o mesmo olhar de antes. Nós não olhamos para as pessoas mais com o olhar de julgadores, pelo menos é assim que deve ser. Nós temos agora a nossa visão transformada, e Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele não enxerga mais aquele pecador, aquele que caiu, que foi expulso do Éden, que fugiu do plano original de Deus. Não é isso que Deus vê mais. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Cristo crucificado. Porque nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo. Então é assim que Deus nos enxerga hoje. Quando Ele vê a mim e a você, Ele vê pessoas justificadas. E se Deus nos olha assim, nós também podemos olhar para as pessoas dessa forma. Agora, depois do nosso novo nascimento, nós temos a possibilidade e a capacidade de enxergar as pessoas como Deus enxerga, antes de fazer qualquer julgamento. Nós podemos hoje olhar as pessoas e ver potencial nessas pessoas, independente de quem seja. Diferenciar sem demonizar. Pessoas respeitosas, elas têm a capacidade de debater sem derramar sangue. Pessoas respeitosas, elas conseguem administrar as diferenças uns dos outros. Pessoas respeitosas, elas conseguem, numa conversa ou até mesmo numa discussão, manter e direcionar as coisas de forma a não ofender, a não magoar. Pessoas respeitosas e transformadas por Cristo, elas conseguem dar opiniões e aceitar opiniões contrárias. Se nós quisermos ensinar as pessoas o respeito, nós temos que treinar a nós mesmos. Nós hoje somos vistos a todo momento, nós somos observados a todo momento, principalmente quando falamos que somos cristãos. As pessoas nos julgam o tempo inteiro, elas esperam de nós uma atitude diferente do que elas estão acostumadas no mundo, do que elas estão acostumadas na sociedade. Então, a todo momento, nós somos julgados, nós somos observados. E se você não consegue respeitar o seu próximo, qual que é a diferença que você está fazendo no mundo e no lugar onde você está? É possível eu me tornar uma pessoa respeitosa, mesmo discordando da opinião dos outros. Pessoas respeitosas, elas conseguem crer no melhor das pessoas.
Pessoas respeitosas, elas se disciplinam a conseguir enxergar o melhor das pessoas, enxergar as pessoas na sua essência. Em 1 Coríntios 3, capítulo 13, versículo 7, diz o seguinte, no finalzinho do texto, tudo sofre, aqui falando do amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor, ele crê e ele espera o melhor de nós. O amor, ele crê e ele espera o nosso respeito. Certa vez um pastor americano, ele disse que ele tinha muita dificuldade em aceitar os vietnamitas. Depois da guerra entre Estados Unidos e Vietnã, esse pastor ele teve vários parentes que morreram nessa guerra e vários amigos que morreram nessa guerra. Então, assim, ele tomou ódio dos vietnamitas, assim como acho que a nação americana deve ter vivido esse drama. E ele olhava os vietnamitas como escória, mesmo ele sendo pastor. Ele olhava os vietnamitas com muita indiferença e com muito ódio no coração. Mas principalmente pela perda que ele teve. E esse pastor, ele teve que começar a se disciplinar. Ele teve que começar a enxergar as pessoas, enxergar essa nação com os olhos de Cristo. E ele foi treinando a mudar o conceito que ele tinha dessas pessoas. E ele começou a entender que esse drama que ele vivia, os vietnamitas também viviam, porque eles também tiveram parentes, eles também tiveram amigos que morreram na guerra por conta dos americanos. E ele começou a administrar melhor essa história, começou a administrar melhor essa indiferença que ele tinha com eles, e um dia ele decidiu visitar o Vietnã. E chegando lá, ele ficou espantado com o respeito que as pessoas tinham com ele, mesmo sabendo que ele era americano. E isso trouxe cura para ele. E ele voltou daquele país com a mente totalmente transformada, com seu coração leve. E ele aprendeu a respeitar aquele povo. Porque ele percebeu que o drama que ele vivia era o mesmo drama que eles tinham vivido, que ele tinha vivido. Não interromper ou dominar a conversa. Pessoas respeitosas, elas não interrompem, ou elas não dominam a conversa. Por quê? Porque as pessoas respeitosas, elas entendem que elas também precisam ouvir, e que pessoas precisam ser ouvidas. Quando eu estava estudando isso aqui, eu lembrei muito do Jay nos grupos de vida, né, lá na casa do Haroldo. O Jay, ele sempre levava o estudo, e ele fazia uma pergunta, e ele pacientemente, ele escutava um por um, até todo mundo falar, e o Jay fazia ali sua consideração. A gente aprendeu muito com ele, nós aprendemos muito sobre isso com ele. As pessoas respeitosas, elas valorizam a opinião de cada um, porque nós temos personalidades diferentes. Não tem ninguém aqui que é igual ao outro. Então você querer que a pessoa tenha a mesma opinião que a sua é muito difícil. É um egoísmo e passa até um pouco de loucura eu esperar que todo mundo aqui pense igual a mim. Não é assim. E as pessoas respeitosas, elas valorizam isso. Elas valorizam esses momentos de conversa, pessoas valorizam os momentos de você poder trocar uma ideia, você compartilhar alguma coisa. Se eu te considero realmente, eu quero ouvir suas opiniões. Eu preciso ouvir a sua opinião. Eu não sou o dono da razão. A verdade, nós conhecemos o dono da verdade. Pessoas respeitosas, elas não usam palavras que incendeiam. Pessoas respeitosas, elas evitam usar palavras fatais. Eu tenho um vizinho, amigo meu de infância. Já tem alguns anos que eu não encontro com ele.
E ele me achou no Facebook e ele se tornou, assim, ele se filiou a um partido e ele virou, assim, doente por causa desse partido. E um dia eu coloquei uma crítica, assim, pesada. Eu compartilhei isso no Facebook e ele comentou alguma coisa. Ele não me recriminou, em momento algum. Mas quando eu compartilhei aquilo, eu me senti tão mal, porque falei, poxa, ele leu isso. E é algo que ele defende. Então eu excluí aquela publicação que eu fiz, chamei ele no privado e falei assim, olha, eu excluí isso que eu fiz aqui por sua causa. E ele falou, não, cara, que isso, pode deixar aí, a internet é pública, é democrática, você pode falar o que você quiser. Eu falei, não, por respeito a você e a nossa amizade eu vou tirar. E esse ponto aqui eu acho que é o ponto crucial da nossa palavra hoje. Porque palavras que incendeiam, nós temos um poder muito grande de incendiar um diálogo. Nós sabemos como fazer isso. As crianças sabem como fazer isso. Mesmo na escolinha, as crianças sabem o apelido que aquele coleguinha não gosta e sabe como atingir o coleguinha, mesmo não sabendo o que isso vai causar no futuro, ou qual consequência dramática vai trazer para a vida dele. Nós temos o poder. Eu e você, nós temos o poder de apertar o botão vermelho da bomba atômica, que cada um tem. Numa discussão entre marido e mulher, entre pai e filho, entre amigos, você sabe qual palavra que você vai falar, que você vai explodir a pessoa. Você sabe como atingir a pessoa, você fica guardando aquele momento. Tem muitos que evitam apertar o botão, mas outros não. Não se controlam e aperta aquele botão e pum! Extermina a pessoa, mata a pessoa. Isso faz parte da nossa essência. E nós somos assim desde criança. Agora tem um outro problema. Que a gente tem a tendência de usar esse botão com as pessoas que nós mais amamos. A pessoa que está dentro da sua casa, a pessoa que está do seu lado todos os dias. O seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu marido, a sua esposa. Nós temos a liberdade de conversar uns com os outros, nós temos a liberdade de falar verdades um com o outro, por mais que ofenda. Coisa que você não falaria para o seu amigo ou para um colega de trabalho, você fala para sua mãe, você fala para o seu pai, você fala para o seu filho. Mas muitas vezes, nós apertamos o botão e a gente traz palavras que machucam, palavras que magoam, palavras que destroem. E nós liberamos palavras que machucam a alma e que vão deixar cicatrizes pro resto da vida. Mas tem que chegar um tempo em que nós, como os nascidos de novo, nós temos que abandonar algumas palavras, nós temos que abandonar algumas frases. E nós temos que escolher o que nós vamos ser. Nós vamos ser pessoas que constroem ou nós vamos ser pessoas que destroem? Nós vamos ser pessoas que guerreiam a todo tempo ou nós vamos ser pacificadores? É uma escolha que nós temos que fazer. Nós temos isso dentro de nós temos esse poder de escolha. Nós vamos ser pessoas que ajuntam ou pessoas que espalham? Quando você chega num lugar, pessoas gostam de ficar perto de você, você percebe que as pessoas ficam, se achegam, te cumprimentam? Ou você é daquele tipo que você chega no escritório de manhã e as pessoas, cada um vira para o seu lado e vai trabalhar?
Ou você é aquele tipo de pessoa que você sai para trabalhar e quando você chega, você fala, ai meu Deus, chegou. Vamos lá exercer a paciência. Como que tem sido? As nossas palavras, elas devem construir pessoas. Nós como cristãos, como discípulos de Cristo, como anunciadores das boas novas de Cristo, nós temos que construir com palavras. Pessoas respeitosas. Elas são corteses e são gentis. E é incrível como esse tipo de pessoa atrai pessoas. É incrível como é bom você estar do lado de pessoas que é gentil com você, que é cortês. Todo dia quando eu vou trabalhar, eu passo na portaria de um colégio. E tem um senhor, esse senhor ele era jardineiro. Eu morava no bairro Dona Clara, região da Pampulha. E ele fazia jardinagem em vários prédios. E um senhor extremamente gentil, cumprimenta todo mundo. E esse colégio, observando a atitude desse homem, deu a ele uma oportunidade de emprego. E hoje ele é porteiro dessa escola. Gente, mas é incrível, eu venho andando assim, eu fico olhando, ele pega na mão de todo mundo que passa na portaria do colégio, isso 7h30 da manhã. Ele cumprimenta todo mundo, ele está sempre de alta astral, eu já compartilhei isso outro dia no grupo de vida. Que incrível! Ele está sempre de bom humor, eu passo por ele, bom dia, muito bom dia para você, sucesso, hein? Todo dia é a mesma coisa, nós já decoramos a frase dele. Mas uma pessoa tão alta astral, tão gentil, tão cortês, e esse tipo de gente marca a história das pessoas. Pessoas respeitosas, elas não julgam pela aparência. Pessoas respeitosas, elas não enxergam só o estereótipo das pessoas. Nós não somos juízes. O nosso dever e a nossa obrigação é amar o nosso próximo. E esse é um princípio do reino. Não julgue pelo que você vê, porque a gente não sabe a história da pessoa. Eu não sei pelo que essa pessoa passou na vida. Eu não sei qual que é a história dela, eu não sei o que levou essa pessoa a estar onde ela está hoje, a viver como ela vive. Independente de cor, de raça, de credo, de aparência, de posição social, do carro que anda. Cada indivíduo ele deve ser respeitado como é. Até porque, no início aqui da nossa conversa, cada indivíduo ele tem um potencial grande de ser o meu e o seu irmão em Cristo. Independente de quem seja. E nós somos merecedores da mesma graça. A mesma graça que nos conquistou, ela é de graça para ele também. A mesma graça que conquistou a mim e a você, a mesma graça que nos conduziu aqui até hoje, ela é sobre a vida dele também. Então não julgue. Perdi perdão assim que errar. Pessoas respeitosas, elas pedem perdão assim que erram. Se você valoriza a pessoa que está do seu lado, se você valoriza o seu próximo, coisa mais respeitosa que você tem a fazer quando você erra é pedir perdão. São 2 palavrinhas, às vezes muito difícil. E eu falo que é muito difícil porque você defende o seu ponto de vista. E na sua cabeça, ali naquele momento, você não errou.
Você só defendeu o seu ponto de vista, mas você não aceitou o ponto de vista do outro. Mas nem sempre aquela pessoa que discordou de você, ela o faz por desrespeito. Ela tem uma opinião diferente da sua. Ela pode expressar essa opinião diferente da sua. As conversas, elas têm que ser ponderadas. As conversas, elas não precisam terminar em brigas e discussões. Não precisa disso. O seu ponto de vista, para você, está certo, mas para o outro pode não estar, ele tem o ponto de vista dele. Então, aquele que respeita, ele aprende a lidar com isso. Aprende a ponderar a situação. Não espere de ninguém uma reação que você teria. Não espere de ninguém que numa discussão ele vai ter a mesma reação que você tem. Nós somos indivíduos diferentes. E nós temos a capacidade de pensar diferente. Graças a Deus por isso. Porque senão a vida era muito simples, era programar o robô, soltar no mundo e pronto. Não é assim. O mundo, a nossa comunidade, o corpo de Cristo, ele não é feito só de cabeça. O corpo de Cristo não é feito só pelo pé. O corpo de Cristo é feito pela diversidade que nós temos. E é isso que move o corpo de Cristo. E é o que pessoas transformadas fazem. Pedem perdão. Pessoas transformadas, elas formam opinião com cautela. Pessoas transformadas, elas têm a mente aberta. Pessoas transformadas, elas não concluem rapidamente o seu pensamento. Tem pessoas que elas defendem com unhas e dentes a sua opinião, o seu ponto de vista. Não que isso seja errado. Você defender aquilo que você acredita, você defender aquilo que você prega, ou você defender aquilo que você imagina que seja o correto. Mas o respeito, ele se dá a partir do momento que você também aceita uma nova opinião. Você aceita uma nova possibilidade, uma nova ideia. E nos últimos dias, a gente tem visto e tem se falado muito na mídia sobre as fake news. E é uma grande preocupação agora da política, as fake news. E as pessoas lançam informações e outras compartilham acreditando que aquilo é verdade, sem ponderar, sem pensar no mal que aquilo pode causar para a pessoa. E compartilham, e falam, e disseminam aquela notícia que não é verdadeira. Outro dia eu cheguei na casa da minha mãe, tinha uma tia minha, ela já veio falando assim, você viu que o Temer é satanista? Eu falei, tia, onde você viu isso? Está no Facebook. Mas quem te falou que isso é uma verdade? Você vai continuar confiando em Facebook? Isso não é verdade absoluta. Então as pessoas que respeitam, elas ponderam, elas consideram, elas analisam e não julgam rapidamente. As pessoas respeitosas, elas são fiéis no compromisso e com a palavra. As pessoas respeitosas, elas respeitam o tempo dos outros. O meu tempo, ele não vale mais do que o seu tempo. O meu tempo, ele não é mais precioso do que o seu tempo. E é muito comum a gente marcar um compromisso, chegar na hora e a outra pessoa tá, cadê o fulano? Saiu, não chegou. É comum acontecer. E hoje com a gente aqui aconteceu, infelizmente. Nosso culto era para ter começado um pouco mais cedo. Pessoas, eu peço perdão para vocês que chegaram mais cedo, por horário. E nós tivemos
alguns problemas e tivemos que começar no horário normal. Mas o tempo que vocês gastaram acordando mais cedo, chegando, é valioso. E tem que ser respeitado, sim. Valorize o compromisso com as pessoas, valorize aquilo que Deus te chamou para fazer. Se você tem um compromisso de servir, sirva. Mas sirva com o seu coração. Sirva com respeito. Valorize aquilo para que Deus tenha te chamado. E para refletir e praticar. Com quem você tem aprendido a respeitar? Quem tem sido a sua referência de respeito? Em Lucas capítulo 20, Jesus, ele ensinava na sinagoga. Jesus, ele estava ali ensinando, e os escribas, eles chegaram ali e ficaram observando aquilo que Jesus falava. Os escribas ficaram observando, falaram assim, quem é esse? O que é isso que ele está falando? E tal. E começaram a fazer algumas perguntas capciosas, para ver se Jesus, se ele tropeçava naquilo que ele dizia. Eles queriam ver se Jesus ele ia se perder nas respostas que ele dava. Mas Jesus foi cauteloso. Ele não respondia com raiva, com ignorância. Jesus ele pensava para responder. E ele respondia com perguntas. Isso se estende pelo capítulo 20 de Lucas. E no verso 16, que eu achei fantástico, diz o seguinte: e não puderam apanhá-lo em palavra alguma, diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Jesus ele não precisou de brigar, ele não precisou de hastear a bandeira, Jesus não precisou de gritar, de subir na cadeira, de esmurrar e falar o que ele queria, não. Jesus foi ponderado. E a partir das perguntas que eram feitas, ele respondia com outras perguntas, e não acharam nada para condenar Jesus. Tiveram que calar. Qual desses 10 pontos você gostaria que Deus mudasse em você? Nós falamos rápido por causa do nosso tempo, mas desses pontos aqui, o que você, se você conseguiu enxergar algum que você realmente precise ser transformado? Eu encontrei alguns. Que eu preciso mudar na minha vida. E eu tenho lutado para isso. E eu acho que cada um de nós aqui, em algum momento, se pegou em algum ponto. Eu gostaria que hoje você levasse isso para sua casa. E durante a semana você refletisse um pouquinho. Você considera todos a imagem e semelhança de Deus? Você consegue ver isso? Você consegue diferenciar
sem derramar sangue? Você consegue crer no melhor das pessoas? Você consegue ouvir as pessoas que estão do seu lado? Você usa palavras, você consegue usar palavras que não incendeiam, palavras que não matam? Você consegue enxergar as pessoas sem julgar pelo que ela veste? Você já aprendeu a pedir perdão? As suas opiniões, elas estão sempre na ponta da língua, as suas respostas estão sempre na ponta da língua? Ou você pensa um pouquinho antes de falar? Você consegue ser fiel aos seus compromissos, às suas palavras? I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan, probably because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just the best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. And you spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it gonna tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're gonna tell me that I'm English, like I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa! No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we 5% German? I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as extremism in the world if people knew their heritage like that. Who would be stupid enough to think of such thing as a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more
direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Waj? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? God, this is the best. Did you know that? I didn't know I did. This is like, my heart's pounding right now, I swear to God. We met. Jay from everywhere, by the reason is. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Oh yeah. O vídeo falou que nós somos todos primos. Mas a gente pode ir um pouquinho além, nós somos todos irmãos. Não sei o que te trouxe até aqui. Eu não sei a história da maioria de vocês. Mas ela não precisa de continuar do jeito que está. Eu não sei como foi a sua criação, não sei o que você recebeu dos seus pais, ou o que você tem recebido. Mas a sua história não precisa, eu não sei quais são os seus traumas. Mas dá tempo de mudar e fazer de novo. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa manhã. Quero te agradecer, ó Deus, pelo seu cuidado conosco, Pai. E por o Senhor nos ensinar a amar o nosso próximo e a respeitar o nosso próximo. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, conscientes que nós, daquilo que precisamos mudar nas nossas vidas, para nos tornarmos pessoas mais parecidas contigo, ó Deus. Dá-nos, ó Pai, possibilidades, ó Deus, de consertos. Dá-nos, ó Deus, possibilidades, ó Pai, de começar de novo. De corrigir aquilo que nós temos feito, que a gente percebe que tem ferido, que tem machucado as pessoas que estão ao nosso redor. Que hoje possa ser um dia, Pai, de mudança na vida de cada um aqui, Senhor. A começar em mim, ó Deus. Que eu preciso todos os dias, ó Pai, da sua misericórdia e ser lembrado, Pai, de quem eu sou. E lembrar de quem o meu próximo é no Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém.